Alexandre, eu tenho um desafio para você. Qual? Eu duvido você criar todas as senhas possíveis, sendo que essa senha tem que ter 4 dígitos, usando as vogais e não pode repetir uma letra. Isso aí é fácil. E Alexandre, já conseguiu terminar? Acho que não, cara, tá dando muito trabalho. Ele realmente achou que ele ia conseguir fazer as 120 combinações. 120? Inocente. Olá pessoal, então vamos pensar um pouquinho sobre esse problema do Alexandre e por que dá 120 combinações no final. Pois bem, antes de a gente resolver esse problema, a gente vai precisar de um pouquinho de teoria. Na matemática, que lida com essa parte de combinação, a gente chama de análise combinatória. O nosso objetivo é justamente contar essa quantidade de combinações que a gente pode fazer. E o princípio que a gente vai precisar para resolver esse problema é o princípio fundamental da contagem. O que ele vai dizer? Pois bem, você vai ter uma determinada quantidade de escolhas. Por exemplo, na escolha da senha, você vai precisar fazer a primeira escolha, que é escolher o primeiro dígito, a segunda escolha, o segundo dígito, a terceira, o terceiro e o quarto dígito. Ou seja, são 4 escolhas que você tem que fazer. Voltando, então, o princípio vai dizer o seguinte: para cada escolha que você vai fazer, você vai ter uma determinada quantidade de opções. Por exemplo, na primeira escolha, uma escolha qualquer, tirando esse exemplo da senha, você pode ter 3 opções, na segunda escolha, 4 opções, na terceira, 1 opção. E o princípio fundamental, o PFC, vai dizer o seguinte: para encontrar a quantidade de combinações, eu vou precisar multiplicar cada uma dessas opções aí que eu tenho. Então, vendo aqui no exemplo da senha, o Alexandre ele vai ter que fazer 4 escolhas para escolher os 4 dígitos. Na primeira escolha dele, como ele vai estar usando as vogais, ele não quer que elas se repitam. Na primeira escolha, ele vai ter 5 opções, porque as vogais são 5. A, E, I, O, U. 5 opções. Já na segunda escolha, na hora de escolher o segundo dígito, ele só vai ter 4. Por quê? Porque a gente não quer que se repita as vogais. Então, na minha segunda escolha, 4. Continuando, na minha terceira, para escolher o terceiro dígito, eu vou ter 3. E, finalmente, na minha última escolha, eu só vou ter 2 opções. Então, o que o PFC diz? Para eu encontrar a quantidade de combinações, eu preciso multiplicar cada quantidade de opções que eu tenho. Então, eu vou fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. 5 vezes 4, agora isso conta, tá fácil. 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. E aí está a utilidade disso, Fazer na mão levaria um tempo imenso. Ele poderia errar na hora de fazer as combinações ainda. É por isso, então, que a gente utiliza esse princípio, para facilitar a nossa vida, que é o que deveria ser o objetivo da matemática. Eu espero que isso tenha te ajudado um pouquinho. Mas antes de a gente... Mas não acabou por aqui não, porque a gente ainda vai dar um outro exemplo e fazer um exercício para deixar a coisa mais compreensível. Guarda um pouquinho que a magia da edição vai fazer aparecer um exemplo aqui. Voltamos aqui então com a magia da edição com o nosso exemplo. O exemplo vai ser o seguinte: vamos contar uma história. Vamos imaginar que eu tenho um amiguinho aqui chamado Daniel. Daniel, um dia, está com fome, não almoçou em casa, ele vai num restaurante. Nesse restaurante, ele vai lá, bota seu arroz, seu feijão, sem cima e embaixo, não importa, não vamos entrar nesse detalhe. E ele vai lá e vê as opções de comida que ele tem. Na parte de botar carne, essas coisas, ele vê que tem 5 opções. Tem a carne, carne de boi, tem frango, tem ovo, tem peixe. Ele pode escolher uma dessas 4 opções. Na parte de doce, de sobremesa, ele tem pudim, mousse, brigadeiro,
doce de vanilla. Aí ele tem que escolher uma dessas dessas 5 opções. E por último, na parte de suco, né, de bebida, ele escolhe ou laranja ou maracujá. Admitindo, né, que Daniel vai escolher uma dessas coisas, né? Que ele não vai, não quero sobremesa. Não, ele vai escolher uma e somente uma coisa. Quais são as combinações possíveis que ele pode fazer? Simples, né? Só para a gente reforçar o que a gente aprendeu. Princípio fundamental da contagem. Eu tenho várias escolhas. Cada uma dessas escolhas eu tenho uma determinada quantidade de opções. Para eu calcular o número de combinações, eu multiplico tudo. Então vamos lá para fixar. Eu tenho 4 opções aqui de carne, né? De comida, no caso ovo, né? Carne, mas da parte principal da refeição. Vamos lá. 4. Na minha segunda escolha, né? A segunda escolha do Daniel, ele tem 5 opções de doce. Vai multiplicar por 5. Por último, ele tem 2 opções de bebida. Multiplica por 2. Então, o total de combinações que ele pode fazer é 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40. Mas, professor, está muito fácil. Bem, o princípio é esse, mas a gente sempre pode complicar um pouquinho trocando as situações. Mas isso aí a gente vai aprendendo com o tempo. Esse exemplo é mais para reforçar aquilo que eu queria explicar. Agora, por último, a gente vai exercitar um pouquinho mais, só que com um exercício do Enem. Porque aí que vocês gostam, né? Vestibular, Enem. Ninguém quer falar de comida com combinatória, mas quando entra com o Enem, aí o bicho pega, né? Então, vamos lá que a magia da edição vai fazer aparecer a questão. Fica atento. Com a nossa magia da edição, a nossa produção vulgo Letícia provavelmente colocou aqui a questão para a gente dar uma olhada. A questão ela vai falar o seguinte: eu tenho um sistema de senha, né, de um banco. Esse sistema ele resolveu atualizar. Agora a gente vai acrescentar um dígito novo no início e um dígito novo no final. Pois bem, ele não falou exatamente quanto tinha de dígitos antigamente. Então a gente pode supor uma quantidade, né? Vamos dizer que eram 2. Minha mão não é muito boa, né? Que bom que eu trabalho com matemática e não com artes. E eu tenho uma certa quantidade de combinações. Vamos dizer que x. Tudo bem? Aqui no caso eu já fiz aquelas combinações, eu tinha umas opções, já fiz a multiplicação e x é o resultado das combinações que eu já fiz. Pois bem, agora ele vai acrescentar 2 novos dígitos. No início e no final. E o que tem esses dígitos? Eles vão ser vogais. Lembrando que existem 5 vogais, né? Como a gente já falou. A, E, I, O, U. Pois é. Só que essas vogais, elas podem ser tanto minúsculas quanto maiúsculas. Ou seja, para cada vogal, eu vou ter 2 opções. Então, no primeiro dígito, eu vou ter o quê? 5 vogais. Como vai dobrar? 10 opções. No último, mesma coisa, né? Porque ele não falou que não pode repetir. Então, vão ser 10 possibilidades. Aqui a gente tem x, já multiplica tudo. Ou seja, 100 vezes x. X, né? Deixa eu só dar um destacado, né, para diferenciar esse x do x da multiplicação. É a quantidade de combinações que eu já tinha. E agora, nesse sistema atual, eu tenho 100 vezes mais. Porque hoje, pelas adições que eu já fiz. Agora, né, vou pedir o favor da nossa produção, vulgo Letícia, para colocar as opções do Enem aqui, para a gente ver o que a gente vai fazer. Qual opção é a opção correta. Como vocês estão vendo aqui, né, a nossa opção correta é a letra A, 100. Tudo bem?